Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma vez mais estamos aqui, né, nosso momento de estudos para aprendermos um pouco mais juntos. Perdão, todos os temas dessas aulas são aqueles temas que nós recebemos ainda lá no Maria de Magdala. E tem para o segundo, teoricamente para o segundo semestre, que já estamos no segundo semestre, né, tem temas ainda, mas se vocês quiserem sugerir no final das aulas, depois que nós terminarmos a gravação, se quiserem, fiquem à vontade. Eu vou fazer a anotação aqui para a gente colocar na grade. Hoje nós vamos falar sobre almas gêmeas, coisa que às vezes a gente ouve falar ou observa determinadas pessoas, determinadas situações, e nós achamos que um completa o outro, né? Um é a metade do outro, um é a continuidade do outro, coisa que o valha. E a doutrina espírita, sendo uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina de conscientização, com seu fundamento na fé raciocinada, ela busca esclarecer sempre a respeito de temas polêmicos, e almas gêmeas não deixa de ser um tema polêmico, até porque dentro dos segmentos espiritualistas, muitos acreditam, né, e vendem essa ideia, tendo inclusive alguns segmentos até tirado vantagem financeira, tirado vantagem nesse sentido. Mas elas existem realmente? Nós temos que perguntar se essas almas existem, se essas almas, existe a alma A e a alma B para se encontrarem, sabe, que vão se encaixar de alguma forma, se completando para determinadas tarefas, se completando para determinada jornada aqui reencarnados. Tá? Até porque, às vezes, a gente vê pessoas tão afinadas em determinados compromissos, seja na vida, seja no casamento, seja no trabalho, até dentro do campo religioso ou da caridade, pessoas que se completam nesse sentido. Né? E aí a gente fala, são almas gêmeas, são almas que se encontraram, que se completaram. E às vezes não é bem assim. Né? A gente sabe da individualidade, e para nós falarmos a respeito de almas gêmeas, nós vamos ter que, primeiro, entender o que é o conceito de gêmeo. Né? Conceito de gêmeo. Nós conhecemos os gêmeos, são gêmeos comuns, os gêmeos univitelinos. Os gêmeos univitelinos são aqueles indivíduos que são gerados na mesma placenta e, portanto, eles têm a mesma compleição física, são gêmeos idênticos, que às vezes a gente não consegue saber quem é quem. Então, esse termo ele vem do latim gêmeos, ou seja, que tem algumas concepções diversas, inclusive. Né? Primeiro, gêmeo, que é duplo ou duplicado. Tá? Duplo ou duplicado. Quando nós falamos de gêmeo, invariavelmente nós nos referimos a irmãos gêmeos, a coisas, né, duplicadas. Nesse caso, na minha pálida opinião, eu acho que o gêmeo, de fato, ele seria o univitelino, da mesma placenta. Por quê? Porque ele é idêntico, ele é muito parecido com o outro, às vezes são mínimos os detalhes que eles se diferem. Então, ele é de fato duplicado. Tá? Um parece ser o espelho do outro. E quantas vezes a gente vê isso? Né? Igual, semelhante ou parecido. Conceito de gêmeo. Igual, semelhante ou parecido. Isso dentro do termo latim. Tá? Igual, semelhante ou parecido. Tanto é que nós vamos ver lá no decorrer da aula, quase no final, uma colocação de Emmanuel a respeito disso, né? E aí nós vamos entender dentro desse significado. Corpulento, gêmeo, corpulento, também é intenso, alguma coisa intensa, isso segundo o termo latim. Né? O misticismo, ele reuniu os 4 níveis,
de significados para elaborar a tese de que um ser, alma ou espírito. Alma, somos nós encarnados. Espíritos, quando deixamos o corpo físico. É, na verdade, uma dualidade. Isso é o misticismo, pessoal. Isso não é espiritismo. Mas nós temos que entender. Porque ouvimos de outras pessoas, de outros segmentos religiosos, essa tese da dualidade. Tá? Que dois seres que podem estar separados, mas que estão destinados a se unirem e se completarem. É aquilo que eu falei agora há pouco. É como se nós pegássemos a tomada que nós chamamos macho e fêmea, né? Um completa o outro. Então, a dualidade de dois seres muito semelhantes em sua essência íntima, embora se figurem numa polaridade física, um no corpo de homem, outro no corpo de mulher, cujo destino é a união para viverem essa intimidade intensamente. E dentro desse misticismo, dentro desse conceito de gêmeo, e aí trazendo para o misticismo, nós vemos muitas vezes pessoas tentando justificar determinadas atitudes, determinadas paixões, procurando apoiar-se exatamente no misticismo. Se nós sairmos para as cartomantes, as piromantes, enfim, aqueles médiuns não comprometidos com a verdade e com o bem, que querem se aproveitar de determinadas situações, eles passam muito por aqui. Falaram, olha, você vai encontrar a sua alma gêmea, né, e vocês vão viverem eternamente. Tá? Essa pessoa que você está gostando, coisa que o valha, é a sua alma gêmea, mas vocês não se encontraram, mas quando vocês... Calma, não é isto. Isto é o misticismo tirando proveito das nossas expectativas e da nossa falta de conhecimento. Isto é muito perigoso, tá? Porque há muitos enganos. E as pessoas, quando se deparam com essas decepções, elas não querem analisar o processo. Porque, invariavelmente, foi ela quem foi buscar a informação para se completar, para justificar, quem sabe, um sentimento até, às vezes, não permitido, dentro de uma determinada situação, na sociedade, principalmente. Ainda, no conceito popular, da alma gêmea dá a entender que nós somos metades ansiosas e vazias, até que se dê o encontro com a metade que falta, a parte que nos completará. Ou seja, sem a qual a gente não vai ser nada, nós não vamos ser felizes. Esse é o conceito popular da alma gêmea. Estou buscando a minha alma gêmea. Invariavelmente as pessoas dizem assim, eu costumo sempre falar isso nas palestras de casamento, que as pessoas dizem assim, né? Eu vou me casar para ser feliz. Quando, na realidade, ela tem que ser feliz para se casar. Senão ela vai transformar a vida do outro no inferno, tá? Se ela não estiver feliz. E nesse conceito popular de alma gêmea, invariavelmente as pessoas procuram encontrar outras pessoas para que venham lhe completar os anseios. Esse completar os anseios não é só no sentido da satisfação sexual, vamos assim dizer, no sentido completo. E aí fica muito difícil. Tá? Você satisfazer uma pessoa em todas as suas expectativas, completá-la em todas as suas necessidades, é muito complicado. Então, isso dentro do conceito popular é o que voga. Né? E aí dá a entender, de acordo com o texto, inclusive, que nós somos a metade, vazio, eu sou meio feliz, então eu só vou ser completamente feliz se encontrar a minha alma gêmea. Aí vai ser um todo, e não é assim. Tá? Então, dentro deste conceito, e esse conceito é vendido dessa forma, até porque todas as coisas que satisfazem a curiosidade popular, a curiosidade humana, e que rende dinheiro, aqueles que não são comprometidos com a verdade tiram vantagens. Né? Haja visto se nós colocarmos livro da interpretação dos sonhos, ditados pelo espírito de Emmanuel, isso vai vender uma barbaridade. Tá? Por quê? Porque as pessoas buscam sempre
dentro de uma coisa obscura, o misticismo, a resposta para os seus anseios. Isso é de fato complicado. A ilusão de muitos na Terra, a procura pela alma gêmea, isso pode causar os transtornos, né, na busca desse ideal. E aí é que muitas vezes as pessoas constroem os relacionamentos achando que encontrou a sua, como diz, a sua parte da laranja, né, o outro pé do meu chinelo, coisa que eu valha nesse sentido, a tampa da minha panela. Geralmente é assim que a gente fala. Por quê? Porque esses relacionamentos, eles são construídos não num sentimento verdadeiro, não num sentimento objetivado, no crescimento de ambos. Ele está fundamentado, na maioria das vezes, ou na sua totalidade, está fundamentado no desejo imediato, no desejo momentâneo, no desejo sexual, principalmente. Então ele diz, pois na busca desse ideal constroem-se relacionamentos nascidos na paixão, e considera-se que tal sentimento seja o amor eterno tão desejado. Nós sabemos que as paixões ela pode ser física, ela pode ser material, aliás, todas as paixões são materiais, mas as paixões, elas passam muito rapidamente. A paixão, ela tem prazo de validade. Tá? Queira sim, queira não. O amor, esse é mais tranquilo, esse é mais duradouro, esse é mais pé no chão, é mais concreto. Então, muitas vezes ainda não tendo como referência uma boa parceria sexual. Olha só, ele só vai dizer que é a alma gêmea dele quando ele encontrar alguém que se dá bem sexualmente, mas você só vai se dar bem sexualmente com alguém em duas situações. Primeiro, se você pensar só em você, você vai se dar bem. Se você não pensar no outro, o outro que se dane, né? E para que essa satisfação venha, tem que haver o sentimento dos dois lados. Desejo dos dois lados, respeito dos dois lados, senão não vai acontecer. Se houver de um lado só. Agora, muitas pessoas, a maioria, ela coloca a alma gêmea nesta conotação, uma conotação material e principalmente de desejos impulsivos, ou seja, dos desejos sexuais. Tá? Mas como a paixão diminui ou cessa por ser eminentemente fisiológica, ou seja, material, não raro inicia-se uma nova busca por outra potencial alma gêmea. Aquele cujo sentimento, imagine-se, jamais se extinguirá como se fosse uma fogueira que não se apaga. Aqui eu vou fazer uma parada. Né? Há mais ou menos 12, 13 anos, eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, aqui em Cotia. E eu fui falar exatamente sobre conceito de alma gêmea, de casamento, espíritos afinizados, coisa que eu valho. E ao final dessa palestra, fui procurado por uma pessoa, não vou dizer aqui se é masculino ou feminino, mas fui procurado por uma pessoa que trazia consigo uma dúvida cruel, né? Que havia encontrado uma outra pessoa que ela achava, por tudo que ela sentia por um pelo outro, que eles eram almas gêmeas e que se encontraram agora na casa espírita, ambos casados. E que eles deveriam viver esse amor, né, dessa fogueira que não se apaga, como diz o texto. E quando na realidade era muito mais um processo, né, ali naquele caso obsessivo, de desejos única e exclusivamente físicos, tá? Fomentados, potencializados por um processo de obsessão, em que o espírito queria vingar-se de um deles. Mas esta pessoa achava que tinha encontrado a alma gêmea e estava se desfazendo o casamento dela, como a outra pessoa também estava desfazendo o casamento da outra. E o objetivo do espírito era destruir o outro, não esta aqui, mas esta aqui servia de ferramenta, porque cedeu a estas paixões. Então, esse conceito é extremamente preocupante, temos que observar, porque se deixar se levar, e principalmente nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos os processos obsessivos, sabemos de como as coisas acontecem, a gente sabe que isso está aí do outro lado da porta. Se abrirmos
a guarda, ela vai entrar. Então, dentro do conceito popular, é desta forma. Ok, então, continuando, né? Quando os problemas começam a aparecer, e aí, pessoal, dentro daquele conceito que nós temos de alma gêmea é só felicidade, de que alma gêmea é só alegria, quando os problemas começam a aparecer, a gente não fala a alma gêmea na hora da dor, a gente não fala que quando o parceiro está irritado é nossa alma gêmea. Então, no instante em que esta condição, que esta situação se apresenta, desaparece completamente a teoria da alma gêmea, porque para nós a alma gêmea é só felicidade, é só desejo, é só complemento. Quando, na realidade, esta situação, esta condição de dificuldades, ela se apresenta para que o espírito ele possa ir se desenvolvendo também nas suas coisas ruins, nas suas dificuldades, no seu reajuste. Tá? E eu costumo dizer também que a alma gêmea não é só, por exemplo, uma relação marido e mulher. A alma gêmea é uma relação de pai e filho, de mãe e filha, de mãe e filho, ou coisa que o valha. Porque as almas gêmeas, e nós vamos entender mais adiante, almas ditas gêmeas, né, são almas que se ajudam. Eu estava, inclusive, dizendo que eu ia usar o Zé e a Suleima, né? Um completa o outro. Será que existem mesmo? Tá? O lance a teoria de um completar o outro, o pensamento de um completar o outro, seria extremamente chato. Seria extremamente chato, porque, por exemplo, vamos colocar aí, né, o exemplo do José e da Suleima. O José está sentado no sofá lá e pensou em comer um pastel. Imediatamente a Suleima chega com um pratinho de pastel para o José. Aí a Suleima está pensando em receber um buquê de flores. Você vai ter que dar para ela depois, Zé. O Zé aparece com aquele buquê de flores. Então você pensa, o outro completa. Você pensa, o outro completa. Chega uma hora que vai perder o sentido, né? A coisa está muito fácil demais. Pô, você não tem um contrapeso, você não tem uma coisa, algo referencial para você, sabe, melhorar aquela condição, melhorar aquela situação. Então, esse lance de um completar o outro é muito relativo. E aqui eu disse também que nos gêmeos univitelinos, invariavelmente, né, eu, inclusive, tenho 2 casos desses na família, mas o que eu mais convivi mais de perto foi o Vicente, que chama-se Vicente, meu primo, e o Vitor. São univitelinos. Eu não sei quem é quem. Tá? E os 2 são caminhoneiros. Quando o Vitor está na estrada, o Vicente está em casa, ele falou assim, meu irmão não está bem. Meu irmão está com dificuldade. Na época não tinha celular, ele pegava a caminhonete e ia atrás, o irmão estava com o câmbio quebrado. Tá? Então, esta é uma sintonia que os espíritos desenvolvem, né, dentro do seu compromisso de virem, se ajudar ou coisa valha. Então, esse complemento, e não é um complemento, um tem a noção da necessidade do outro. Uma coisa é você ter a noção. Se você estiver comprometido com o bem, se o filho estiver comprometido com o bem, ele vai fazer com que a mãe tenha a maior facilidade possível para desenvolver, desempenhar o papel da vida. Certo? O marido com a mulher com o marido, coisa que o valha. Então, esse um completar o outro é muito estar atento dentro dos compromissos assumidos. Tudo bem aqui, pessoal? Rafa? Sim, tudo certo. Tudo bem. Beleza. Ou seja, o que diz a doutrina espírita, né? O que diz a doutrina espírita a respeito? Lá no livro dos Espíritos, na questão 298 a 303, fala muito a respeito, né, das almas gêmeas, a designação das vontades eternas, mas eu trouxe essas perguntas aqui, e trouxe também, no final eu vou passar para vocês, a Revista Espírita, se não me engano, de abril de 1958, ou maio de 1958, traz um relato fantástico a respeito desses espíritos que se completam, né? Então, Kardec pergunta os invisíveis dentro dessa concepção de alma gêmea,
E que o que existe entre os espíritos e nós é simpatia, afinidade, sem que nenhum precise dos outros para se completar. Então, quando ele vai questionando os espíritos vão respondendo dentro desse contexto, de que afinidade, simpatia, respeito, compromisso. Quantas e tantas vezes a gente não vê espíritos comprometidos em outras encarnações que diz assim, até dentro das reuniões mediúnicas mesmo, às vezes a gente vê uma espiritualidade num processo excessivo terrível e na próxima, não precisa ser necessariamente na próxima, mas em uma das suas reencarnações estarão juntos novamente para depurarem aquela dificuldade, aquela mágoa, aquele sentimento de dor. E aí ele fala assim, mas eu vou ter que vir com ele, com ela? Vai. Mas aí esse ter que vir com ela, esse compromisso de afinidade, muitas vezes não é no papel de marido, não é no papel de mulher, de esposa e de esposo, às vezes é papel de irmão, às vezes é papel de filho, entendeu? Dentro mesmo um núcleo de família. E nem, às vezes, nem consanguíneo esse núcleo é. Às vezes vem numa outra condição, em que ele vai nascer numa outra família, vai ser adotado por a família, para que esse espírito, nessa simpatia e afinidade que ele tem com o outro, eles se encontrem. Então, não precisa ser necessariamente homem e mulher, dentro de um casamento, por exemplo. Se assim fosse, os espíritos ou as almas perderiam a sua individualidade. E é aquilo que nós falamos agora há pouco, quando eu dei o exemplo do José e da Suleima. Um perde, sabe? Um pensa, outro faz, outro faz. Você perde a sua individualidade, você perde o seu eixo de crescimento. Tá? Então, o espírito fica tudo muito fácil, ele não tem dificuldades. E nós só crescemos nas adversidades, nós só crescemos na dificuldade. Diamante, ele só chega à condição de joia a partir do instante que ele é agredido, esmeril, tá? Que ele é burilado. Então, a partir desse momento é que ele vai se lapidando, ele vai então aparando aquelas arestas, e exatamente as reencarnações servem para isso, para ir aparando essas arestas. Se fôssemos almas gêmeas, um completando a outra, isso não existiria. Seria muito fácil, não é verdade? Kardec começa a perguntar aos espíritos, e nós vamos começar bem antes da 298. Lá na pergunta 79 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, pois que há dois elementais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Trouxe primeiro essa reflexão lá do começo do Livro dos Espíritos, para nós entendermos, de fato, toda a caminhada desse processo. Quando os Espíritos dizem, evidentemente, tá? Então, materialmente falando, os Espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Olha só. Individualização do princípio inteligente pressupõe que cada um é um, não é um pedaço do outro. Né? Então, eles não vão se completar, falando na acepção plena da palavra. Eles não vão se juntar para ser um só, como lá no vulgo popular. Né? Em que no espiritualismo, no misticismo, estas metades se completam. Não, cada um tem a sua individualidade. O espírito, como princípio inteligente, ele tem a sua individualidade, ele tem um corpo para si, para se desenvolver. Entendeu? Então, a partir desse instante que nós temos, nas respostas dos invisíveis, esse princípio inteligente, essa individualização, aqui, se observarmos, caiu por terra o argumento das almas gêmeas. Né? Ele diz assim, a época e o modo que essa formação se operou é que são desconhecidos, ou seja, por que fomos criados simples e inteligentes? Ainda não temos simples e ignorantes, ainda nós não temos essa informação, nós talvez não estejamos preparados, como Jesus disse, para entender.
né, para entender. Ainda, na 92, tem os espíritos o dom da ubiquidade. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Ora, essa pergunta é extremamente interessante. Tá? Por isso que nós devemos ler, meus irmãos, estudar a codificação. O livro dos Espíritos é rico nas respostas, a Gênese é fantástica, enfim, a codificação, né, é uma coisa maravilhosa. E aí, ele pergunta se o espírito poderia dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Ao que eles respondem, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. E isso é que faz parecer estar no espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a irradiação do espírito. Essa irradiação, por que eu trouxe a pergunta? Porque essa irradiação, a partir do instante que os espíritos sintonizados, ele irradiando os seus sentimentos, as suas intenções, ele vai cooptar com sentimentos e intenções do outro espírito. E aí vai formar uma sintonia. Isto pode ser no bem, isto pode ser no mal. Tá? Então, eles se encontrando na mesma sintonia, ele dá como exemplo, por exemplo, os espíritos dão como exemplo, veja o sol, é um somente. Ou seja, alguém aqui está vendo o sol e outro está vendo o sol porque ele se encontra aqui em cima. Esta é um encontro da visão de cada um, dentro de um único objetivo. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Quando ele fala leva muito longe os seus raios, são os pensamentos, as intenções dos espíritos, e aí nós vamos nos encontrar. Tá? Trouxe em função disto. Cada espírito é uma unidade indivisível. Se ele é indivisível, ele não pode, então, se completar com o outro. Porque a partir do instante que ele pudesse se completar com o outro, automaticamente ele também poderia se dividir. Tá? A partir do instante que seja um complemento do outro, então eles estão separados. Separados são divisíveis, lamentavelmente. Tá? Na 115 ainda, ele pergunta, aqui é dois espíritos, tá? Dois espíritos, um terão sido criados bons e outros maus? Ora, se as almas gêmeas, as ditas almas gêmeas, vibram numa mesma sintonia, ou seja, as duas são almas gêmeas para o bem e as duas são almas gêmeas para o mal. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Se nós partimos do princípio de sermos criados simples e ignorantes e vamos adquirindo o conhecimento, vamos adquirindo os valores morais, vamos adquirindo os vícios, e eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Falei de gêmeos univitelinos agora, que são idênticos. Se nós pegarmos a mesma ração e colocarmos o mesmo alimento, uma banana todo dia para um e para o outro, uma colher de aveia para um e para o outro, ao fim de um ciclo, se nós pesarmos os dois, eles terão pesos diferentes. Por quê? Cada um vai absorver, cada organismo vai absorver aquele alimento de uma forma diferente. Né? Assim, são os ensinamentos. Então, espíritos, eles podem se assemelhar em suas intenções. Tá? Da mesma forma que os gêmeos estarão se alimentando das mesmas porções. Mas, lá na frente, isto vai ter um contrapeso, isso vai ter um diferencial. Então, não serão idênticos. Sendo idênticos os sentimentos e pensamentos, em se tratando de alma, não serão gêmeos. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-las e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo caminho da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles se encontram a pura e eterna felicidade. Quando nós falamos de felicidade, e é este o nosso objetivo, é este o objetivo do espírito encarnado, o da felicidade, o de buscar a felicidade, de chegar aos cristianos, de chegar aos mundos felizes, é através desta caminhada.
Então, aí nós temos o quê? Nós temos as provas que Deus nos impõe. E é somente através das provas, das dificuldades, é que nós vamos crescer. Ora, tendo as dificuldades, nós precisamos ter, certamente, né, tirar proveito dessas dificuldades e delas tirar ensinamentos. Tá? Sendo que uns aceitam e outros não. Uns entendem de uma forma e outros não. Dentro do conceito de alma gêmea, todo mundo entende tudo da mesma forma. Né? Todo mundo entende tudo da mesma forma. Se um vai completar o outro, então, teoricamente, o meu é rosa, o meu também é rosa, o meu é azul, o meu também é azul. Não. As dificuldades de uns, as dificuldades de outros são diferentes. Tá? Uns aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que isso foi assinada. Ou seja, é a assimilação do alimento pelos gêmeos que eu tenho dito. Tá? Então, essas reflexões nos levam ao crescimento, a responder, a termos a consciência do crescimento de cada espírito, da individualidade de cada espírito, da interpretação, da assimilação de cada um. Né? Outros só suportam murmurando e pela falta de que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Teoricamente, se acreditássemos na teoria das almas gêmeas, esses espíritos estariam, sabe, subindo no mesmo nível, ou descendo no mesmo nível, se encontrando sempre, um completando o outro, no sentido de um depender do outro, um ser parte do outro. Tá? E não é assim que funciona. Existem sintonias, espíritos afinizados, simpatia. Além da simpatia geral, lá na 291, ainda não chegamos lá na citada por Kardec, das almas gêmeas. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança em que entre eles exista semelhanças, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Aqui nós começamos a ajustar os nossos argumentos. Recíprocas afeições particulares. Do mesmo modo, os homens, sendo, porém, mais forte é o laço que tem os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Estas afeições é aquilo que eu falei agora há pouco. É aquela vibração na mesma sintonia. Espíritos que vão se afinizando. E esses espíritos que vão vibrando em uma mesma faixa, eles vão, no futuro, queira sim, queira não, se comprometendo no sentido de trabalharem juntos, no sentido de resolverem juntos, no sentido de caminharem juntos, no sentido de melhorarem juntos. Tá? São essas afeições que elas são recíprocas. Então, olha, desta vez eu te ajudo, a outra você me ajuda. Então, o que nós dizermos, se fôssemos almas, se existisse de fato as almas gêmeas, os nossos mentores, para nós pensarmos. Para nós pensarmos. Porque quando carentes do corpo material, porque esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Essa reciprocidade ultrapassa as paixões. É um pouco diferente. Tá? É um pouco diferente. Na 297, Kardec pergunta: continua a existir sempre no mundo dos espíritos afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E aí vem uma reflexão. Invariavelmente, né, nós encontramos pessoas que não se dão. A gente fala assim, nossa, o meu santo não bateu com o santo do fulano. Eu nunca esqueço, é uma imagem, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita profundamente, certa vez, isso lá no Mato Grosso do Sul, eu tinha 16 para 17 anos, e eu vi, tinha um rapaz, que era funcionário do Banco do Brasil, e ele tinha a pele, o rosto, toda cheia de espinhas, né, toda furada e tal. E tinha uma moça muito bonita,
filha de uma família abastada, enfim. E aquele jovem, nós estávamos reunidos, eu estava no meio dessas moças, e aquele jovem ia atravessando a rua. E uma das irmãs disse assim, olha, Dirce, quem está vindo ali, o Cleiton. Ela, Deus me livre desse cara. Ah, Deus me livre. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu conhecia o Cleiton. E o Cleiton era uma alma bondosa de pessoa. A Dirce também era. Mas eles não se conheciam. A aparência física dele desagradava ela. Tá? E aí, ele se sentou, eu apresentei os dois, tá? Ele era só meu amigo, eu apresentei a ela, e eles começaram a conversar. Eles vão fazer agora um intercâmbio de casados. Né? Afeição mútua. Quando eles começaram a se conhecer, passou o que menos importava, tanto para ele quanto para ela, era a aparência de um ou de outro. Né? Foi a afeição que os uniu. Então, sem dúvida, desde que é originada da verdadeira simpatia. E aí, sabe, há 3 anos, eu os reencontrei lá no Mato Grosso do Sul. Tive o privilégio de me sentar e conversar com um pouco. Porque essa verdadeira simpatia, da simpatia veio o quê? O amor. Do amor veio a construção de toda uma família, de toda uma vida, lastreada no respeito, no compromisso, sabe, os dois hoje trabalham na área da educação. Então, olha, isso eu diria que são espíritos afinizados que se encontraram e que superaram, né, foram além da visão física. Eles se reconheceram em espírito, nas suas afeições, nas suas simpatias, nos seus objetivos, sabe? Eles caminham juntos. Se, porém, nasceu principalmente das causas de ordem física, desaparece com a causa. Ou seja, eventualmente, se ela ou se ele ficasse somente ligados ao corpo físico ali, não ficasse, sabe? Nossa, ela ficasse, porque ela era uma pessoa muito clara, muito branca, ele ficasse preocupado com a brancura da pele dela e ela ficasse preocupada com o buraco das espinhas no rosto dele, eles não estariam juntos. Já teria desaparecido. Então, essa afeição, ela transcende. E quando ela transcende, não quer dizer que se completa. Tá? Eles se encontram nos mesmos objetivos, nos mesmos princípios, nos mesmos pensamentos. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Esses dois, com certeza, eles se encontraram em algum momento, né? E agora, novamente, se reencontraram. Isso são afinidades. Isso é afeição. Ok? Até aqui, pessoal? Rafa? Sim, tudo certo, gente. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, até o momento não. Eu estava pensando aqui, referente à alma gêmea, né? Sim. No livro Renúncia, né, do Chico Xavier, onde ela fala de Alcione e Polos, né? No livro, ele menciona que ambos são almas gêmeas, né? Mas eles estão numa diferença, um grau espiritual muito longe um do outro, né? Sim. E chega até o ponto que o Polos acaba até fazendo aquilo com a Alcione, né? Acaba encerrando a vida da Alcione. Apesar de serem almas gêmeas, mas tal a diferença, né, assim, que existia de evolução entre eles, eles não chegaram a ficarem juntos. Almas gêmeas no sentido, né, no sentido de auxiliarem-se mutuamente, não que eles se completem em seus objetivos, né? Seus objetivos momentâneos, correto? Mas almas gêmeas no sentido de, às vezes a gente encontra os espíritos quando, dentro do que você está dizendo, Rafa, eu me recordo que certa vez no processo obsessivo,
que estávamos tratando, encontrei uma situação mais ou menos como essa. E Hermínio Miranda, principalmente no livro As Mãos de Minha Irmã, narra histórias homéricas fantásticas a respeito de espíritos dessa forma, que são espíritos comprometidos, almas gêmeas, entre aspas, não que na acepção pura da palavra, plena, né? Mas espíritos é que um vem numa disparidade e o outro vem como um gancho, como eles fizeram, e não puderam ficar juntos, correto? Mas que no momento certo vão se reencontrar, mais uma vez. Tá? Eu vou trazer, se nós buscarmos aí dentro dos rótulos, né, do mundo, Tristão e Isolda, nós vamos encontrar, por exemplo, Romeu e Julieta, uma série se a gente olhar, né, e ler a história, essas histórias, a gente vai entender um pouco mais. Extremamente interessante. Agora, na 298, Kardec pergunta: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade e que fatalmente um dia reunirá? Kardec era terrível quando perguntava aos espíritos, né? Então, ele já foi buscar para saber, de fato, o que algumas pessoas, e com certeza lá em 1800 as pessoas já tinham isso, essa busca, vamos assim dizer, do seu complemento, daquele que viesse complementar a sua vida, os seus dias. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, caso como esse que você citou, Rafa. Segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos, algo que eu disse agora há pouco. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, os espíritos peremptoriamente respondem: não há uma união particular e fatal. Então, a gente encontra nas tragédias, lamentavelmente, os enganos, né? Se não vai ser minha, não será de mais ninguém. E um acaba tirando a vida do outro, quando às vezes, na realidade, eles estão comprometidos em vencer-se, em vencer o ciúme, em vencer o egoísmo, em vencer o orgulho. Esta situação que eu citei agora há pouco, dentro do mediúnico, eles vieram com o compromisso de se reajustarem. E a moça veio com a beleza, um corpo muito belo. E ele, dentro dos compromissos de tudo aquilo que ele tinha feito lá atrás com ela, vinha para se casar com ela e suportar a beleza dela. E ele não suportou. Né? Então a gente vê as tragédias, porque as categorias dos dois eram ainda diferentes. E aí, quanto mais, e eles teriam que voltar mais vezes até se reajustarem. Na 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Que sentido? Qual é o sentido dessa metade? Extremamente interessante a gente entender isso, porque nós pegamos como metade, volto a dizer, dentro do conceito de alma gêmea, só coisa boa. Essa metade que a gente não fala que é a metade da coisa ruim, que é a metade da coisa boa, que é a metade da coisa mais ou menos. Né? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. É complicado. Então, não existem a palavra metade. Se não existe a palavra metade, no sentido de expressão, tá? E aí o espírito seria incompleto, então não existe alma gêmea, nesse sentido. Quando nós falamos de alma gêmea no sentido de compromissos, aí sim, aí eu posso dizer que existe. Tá? Algo parecido, algo semelhante, como tem lá no começo do termo latino, do termo em latim. Semelhante, parecido, igual. Tá?
essa semelhança, esse parecer, são das intenções, são dos sentimentos, são dos pensamentos. Correto? Na 300, se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. É extremamente interessante isso. Porque esses espíritos, a partir do momento em que ele já é evoluído, eles podem muito bem, né, na minha ótica, não sei qual é a resposta, não lembro qual é a resposta. Eles podem muito bem falar assim, olha, eu vou lhe dar uma força para alguém e já volto, tá bom? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Fala dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como mudantes com os que ficaram abaixo. É aquilo que eu falei. Então, esses espíritos que atingiram a perfeição, que caminham juntos, eles dizem assim, olha, dá um tempinho, eu vou ali por 200 anos para tentar ajudar dois amigos a se entenderem. Depois eles voltam e se reencontram, porque transcende ainda, né, a nossa inferioridade. Ou seja, a partir do momento que ele se eleva, não se simpatiza mais com aqueles que ficaram para trás, ficaram para baixo. A preocupação dele vai além, não é só, aí no caso não é só simpatia de afinidade, é sim muito mais de auxílio, além de que vai tentar auxiliá-los. Isso acontece muito, esses espíritos que estão buscando o processo de evolução, estão buscando a perfeição, acontece muito com os nossos mentores. Né? São espíritos que estão buscando a perfeição, então vêm nos apadrinhar, vem nos tutelar para também aprenderem. Mas, quando já atingem a perfeição, é um outro estágio. É um outro estágio. Na 301, dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita. E aí Kardec, quando ele vai perguntando aos espíritos, ele vai colocando em cada escala daquilo que nós achamos ser alma gêmea, para que se defina, né? Para que se defina a individualidade de cada um. E aqui ele diz a respeito, simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se são pendores e instintos, tá? Se são pendores e instintos, tudo que for material e que nós fazemos a analogia da alma gêmea no sentido de satisfação, já foi por terra. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. E de novo ele está dizendo, tá? Mesmo que ele seja um espírito perfeito, tá? Ele vai perder a sua individualidade? Não existe isso. Sabemos que cada um tem individualidade. E esta simpatia que eu falo, o que eu falei agora há pouco também, é a simpatia dentro do crescimento espiritual. Então, quando você busca o crescimento do outro, nas nossas relações, tá? Você é feliz com o sucesso, com o crescimento daquela pessoa, independente dela estar contigo ou não, porque você está vendo naquela pessoa o seu desabrochar, o seu interesse, o seu amadurecimento. Invariavelmente nas relações afetivas, nós ainda somos egoístas, né? Se há um casal, por exemplo, e muitas vezes os casamentos se destroem por conta disso, a esposa lá dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, enfim, os seus afazeres domésticos, e o homem, isso hoje é menos, num número bem menor do que era antigamente. Mas aí a mulher chegava e dizia para o marido, eu quero estudar. Né? Ou dizia para o pai, para que você quer estudar? Para mim aprender, para mim crescer. Não precisa, você já tem as suas tarefas aqui dentro de casa, aquela coisa toda. Clausurava esse espírito. Será
nesse compromisso, espiritualmente falando, esta mãe, esta mulher seria feliz? Não seria. Então ele vai, né? Esse espírito, ele vai cerceando o direito. Isto não é amor. Isso é posse. Isso é egoísmo. Se nós entendemos que todos os espíritos têm que progredir, têm que aprender, têm que se elevar moralmente, espiritualmente, quando nós tolhemos, quando nós cerceamos o desejo ou o direito de outro alguém em desenvolver-se no bem, em trabalhar no bem, nós estamos sendo egoístas. Tá? Isso não é amor. Isso não é simpatia. Isso pode ser qualquer coisa, menos amor, menos simpatia, menos, sabe, afeição. Quando você proíbe o outro do progresso, do aprendizado, do conhecimento, quando você simplesmente tira dele essa oportunidade, pode ser qualquer sentimento, menos de amor, menos de afeição, sabe, menos de simpatia. Isso não existe, meus irmãos. Tá? A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? A igualdade dos graus de elevação. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita, na igualdade dos graus de elevação. Que bom seria, né, se esse casal que eu citei, a mulher dissesse, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero ver o mundo, e o marido dissesse, que legal, ótimo, então vamos fazer assim. A gente vai dividir as tarefas para nós caminharmos juntos, mas invariavelmente o que acontece dentro do nosso egoísmo, não sabendo utilizar as oportunidades também, às vezes a mulher sai daquele fardo, né, dolorido, pesado, quando descobre o mundo, se perde. O sentido de querer aproveitar tudo, aí larga marido, aí larga... Isso não é só mulher, não. Isso também acontece com o homem. Tá? Estou falando de relações. Quando as pessoas, no uso desta oportunidade, não fazem, não dão direcionamento que lhes traga crescimento, degringola. Então, na igualdade dos graus de evolução, a partir do instante em que você sintoniza com aquele que caminha contigo, tá? Para que vocês cresçam juntos, vocês vão dividindo as tarefas, né? É extremamente interessante. E aí os dois crescem no compromisso de serem melhores cada vez mais. Ainda, podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentes não são? Todos o serão. O espírito que hoje está na esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. Né? Ainda mais depressa se dará em conta dos dois. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Ou seja, o espírito que está na esfera inferior, ascender aperfeiçoando-se, a que acha outro espírito, e ainda mais depressa se dará em conta dos dois, vão se encontrar. Se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Às vezes ele pode esperar, falar, peraí, eu vou esperar aqui ela chegar até mim, ele chegar até mim, uma coisa que eu valha. E quando eu falo ele e ela, meus irmãos, estou falando no sentido das relações afetivas, e as relações afetivas não são só matrimoniais, em todos os sentidos, tá? É de pai, de irmão, de filho, de marido, coisas que eu valho. Então, essa simpatia, você pode se ir desenvolvendo a partir do momento, e eu sempre falo, né? A partir do momento em que a gente começar a ver as pessoas que caminham conosco nessa encarnação, a gente não vai mais falar assim, meu filho, minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe. Né? São irmãos que estão caminhando conosco nesta jornada. Irmãos, nós só fornecemos um invólucro físico,
e nós temos o sentido de posse com relação ao outro. É o meu marido, é a minha mulher. Claro, nós temos um conceito de irmão de uma outra forma, né? Então, por isso usamos, e é um mero jogo de nomes e de palavras. Por isso que usamos ainda, é meu marido, é minha mulher, coisa que o valha. Mas devemos mudar. Lá na 303A, podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam. Ou seja, nós nos damos bem, nós devemos bem, nós fomos adquirindo no decorrer da nossa jornada essa simpatia, esse compromisso. Será que a gente vai se minimizar, né? Vai se distanciar? Certamente, se um deles for preguiçoso. Tá? Claro. É a mesma coisa. Chega uma hora que você fala assim, pô, peraí, eu estou aqui, estou tentando, tal, tal. E você não se mexe? Tchau. Tá? Porque a marcha, ela não para. Na pior das hipóteses, dá estacionada, continua. Agora, isso invariavelmente acontece nas relações, principalmente matrimoniais, em que um está puxando o outro, né? Mas o outro não anda, o outro não quer. O que acontece? Acabam se separando, acabam se distanciando. Tá? E isso acontece também na simpatia entre eles. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Tratando-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e que não se deve tomar ao pé da letra, não pertencem de certo a uma ordem elevada, os espíritos que empregam. Ou seja, espíritos já com o conhecimento, espíritos já com esse entendimento, ele não vai mais procurar a sua alma gêmea de forma nenhuma. Ele sabe que não existe. Ele sabe que a individualidade é de cada um. Ele sabe que não... Então, nós espíritas, quando a gente fala assim, eu estou procurando minha alma gêmea, é sinal de que você ainda não entendeu a individualidade do espírito, daquilo tudo que nós vimos hoje. Tá? Você pode, às vezes a gente até brinca, né? Minha alma gêmea e tal. Mas se nós formos ver a acepção da palavra, não existe. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada de espíritos que embriagaram. Necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos têm fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de haver estado separados por tempo mais ou menos longo. Esta união, espíritos que têm fatalmente que se unir um dia na eternidade depois de haverem estado separados por tempo longo. Esse argumento é que nós encontramos muitas vezes para se desfazer relações, se desfazer casamentos, quando as pessoas se perdem nas paixões. Eu reencontrei na metade. Nós estávamos separados pela eternidade e agora eu reencontrei. Então, não se deve aceitar essa ideia, segundo os espíritos, porque nada mais é do que nós estamos utilizando um argumento que não é verdade, é de acordo com as nossas conveniências, de estarmos apaixonados, de estarmos enamorados, ou coisa que não valha. E aí temos que prestar atenção. O que nós temos são espíritos comprometidos com o bem, que caminham juntos, é aquele que eu falei, vai até ali, tá, ajuda alguém e volta e continua caminhando. Mas estas intenções são intenções completamente acima dos desejos, sabe, de posses ou coisas que o valham. Beleza até aqui, pessoal? Rafa? Sim, tudo tranquilo. Beleza. A visão romântica de Emmanuel, né? Por isso que eu falei que ia trazer aqui a visão romântica de Emmanuel. Emmanuel fala, no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Quando Emmanuel, eu entendi dessa forma, quando ele fala no infinito da alma, a alma gêmea da sua, é na compatibilidade das ideias, sabe? Em você falar a mesma linguagem, em você
pactuar dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos, mas a sua individualidade continuará. Tá? Isso, nessa viagem cósmica que estamos navegando, isso será sempre dessa forma. Tá? Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. E essa é a visão romântica de Emmanuel. Eu trouxe ainda uma outra coisa aqui, que é fantástico. Quem leu o livro vai saber do que eu falo. Tá? Agora, quando Emmanuel fala de criadas umas para as outras, e aí eu vou pedir, se vocês tiverem, que está a referência no final aqui na bibliografia, se tiverem oportunidade, hoje é muito fácil, é só baixar na internet, baixa a Revista Espírita de 1858. Tem um caso, um questionamento que eles perguntam aos espíritos sobre essa felicidade, sobre essa alma gêmea. Inclusive, aqui, na visão romântica de Emmanuel, como que elas interagem, como que elas... se nós fôssemos trazer esse assunto aqui, nós íamos precisar no mínimo de 2 horas para dissecar o tema. Mas é extremamente interessante que a gente busque a informação lá na Revista Espírita, porque são histórias que são trazidas por pessoas ao questionamento de Kardec. Tá? Ao questionamento de Kardec, e Kardec traz isso na interpretação lúcida da espiritualidade. Ok? Que fala, inclusive, sobre essa criação. E aí, o que diz Emmanuel? Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene diz, a aspiração suprema é indefinível. Essa união perene, tá, é constante, e é a nossa busca. Eu entendo que, quando Emmanuel fala a respeito disso, ele fala da afinidade dos pensamentos que nós devemos ter para com os nossos irmãos que caminham conosco. Certo? Esse núcleo de espíritos que vai se identificando em sua essência, que vai se identificando em suas intenções, em suas ações, é qualquer coisa fantástica. E imagino, dentro desse contexto que Emmanuel nos traz essas palavras. Quando se encontram no acervo real para os seus corações, e da aventura de sua união pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Esta, está lá no Consolador, na questão 323, esta colocação de Emmanuel, ele nos traz ainda de acordo com a nossa visão muito curta dentro dos processos reencarnatórios. Porque ele fala assim, na perspectiva, empana a alegria, e é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Puxa, a vida estava tão bom, agora que nós nos encontramos, você morre. Agora eu vou ter que morrer, ou coisa que o valha. Está entendendo? Então, é extremamente importante que a gente saiba interpretar, e dentro de termos o conhecimento das informações trazidas pelos espíritos, e entender o que Emmanuel quer dizer, cada um de nós. E eu trouxe ainda... Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula do sábado passado, eu não gosto de falar aula, né? Do nosso momento de estudos do sábado passado, quando nós falávamos de almas gêmeas, tivemos um problema técnico. Dentro de tudo aquilo que nós falamos das almas gêmeas, de como Emmanuel relata isso numa forma muito poética, tá? Nós temos uma passagem na Revista Espírita de 1858, no mês de maio, que fala a respeito, né, conta um relato de 2 espíritos, Abelardo e Luísa, na espiritualidade. São 2 espíritos já de alta hierarquia, mas que teriam que se separar para que evoluíssem, né? E as almas gêmeas, ditas gêmeas, são almas que buscam sempre a melhora, buscam sempre o crescimento. Então, lá na Revista Espírita de 1858, de maio, nós vamos encontrar essa passagem. Se vocês tiverem oportunidade, a Revista Espírita hoje é muito fácil baixar em PDF, na internet, baixem e dêem uma olhada nisso. Tá? Diz ainda
aquela aula é que, infelizmente, várias obras consideradas como livros espíritas que defendem a existência das almas gêmeas, em total contradição com o ensinamento dado pelos espíritos superiores da codificação espírita. Nós temos aí nas literaturas espiritualistas, né, na literatura espiritualista, o que mais vende, geralmente, é isso, né? É a interpretação dos sonhos, saber se a gente encontrou a pessoa certa para viver com ela, saber das almas gêmeas, e, lamentavelmente, são obras que se vendem como livros espíritas, e não são espiritualistas, e que fogem, muitas vezes, trazem, apesar de trazerem algumas verdades da doutrina espírita, ou da visão espírita, escorregam um pouco, levando muito mais para o lado sensacionalista, muito mais para o lado espiritualista mesmo, que não condiz com aquilo que os espíritos dizem. Então, é extremamente interessante a gente ficar dentro do conceito espírita no tocante a esse assunto, né? Por isso que a consulta ao Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação vai sempre ser uma fonte segura e completa de esclarecimento sobre todos os assuntos relativos ao espírito. Então, quando nós quisermos alguma resposta séria, concisa, e mesmo assim, quando a gente fala de ser uma resposta concisa, às vezes, e Kardec disse isso para nós, que nós não recebemos todas as informações. Jesus já tinha dito para nós que nós não estávamos prontos para todas as informações. Então, vamos procurar sempre a literatura espírita séria, além da codificação, livros que possam trazer essas informações para a gente, né? Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria orgânica. Aqui resume toda, né? São Vicente de Paulo, lá na questão 888 do Livro dos Espíritos. Aqui resume bem esse mandamento de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros, amar o seu semelhante, amar o seu próximo. Se nós amarmos de fato as pessoas sem qualquer intenção de proveito, somente no amor, pelo amor em si, no ato de convivermos, no ato de nos ajudarmos, claro, todos nós buscaremos o caminho da redenção e o caminho da elevação espiritual. As almas ditas gêmeas, ou almas que convergem para um mesmo objetivo, para o mesmo sentido, amam, sabe, sem nenhuma ligação material, amam pelo amor somente. Isto é que São Vicente de Paulo disse lá na questão do Livro dos Espíritos. E aqui eu trouxe para vocês o poema de Públio Lentulus, para sua amada Lívia, lá no livro Há 2000 anos. Eu trouxe porque é uma poesia do mundo espiritual, uma das mais belas que eu já vi, que relata assim o verdadeiro objetivo das almas que querem se ajudar, que amam incondicionalmente. Que diz assim, perdão, alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Olha que coisa linda, né? Que Lentulus leva para Lívia. E nós sabemos quem era Públio Lentulus, né? Senão Emmanuel, que traz essa poesia fantástica. Então, meus irmãozinhos, para finalizar de fato, nós poderíamos supor que essa menção de alma gêmea
de minha alma, né, que Emmanuel exposita nesse primeiro verso, é apenas uma figura de linguagem, tá? Porque são dois espíritos extremamente comprometidos. Lívia vem para carregar, para caminhar com Lentulus, apesar de todas as suas dificuldades, as suas deficiências. Então, quando ela fala dos deuses, quando ele fala dos deuses, ele fala dos deuses romanos. E aí, a gente teria que pensar, não comum, né, como a crença do Espírito Emmanuel na época, guia espiritual do Chico, mas como esse descompromisso material que existe entre os espíritos superiores, os espíritos que buscam a perfeição, né? No entanto, um ano depois é lançado o livro Consolador, do mesmo autor, pelo mesmo psicólogo, do qual Emmanuel volta a validar a tese das almas gêmeas. Então, Emmanuel tem uma visão assim, muito, mas muito legal, e muito mais profunda, eu diria, do que nós poderíamos entender o que de fato são almas gêmeas. Então, para o Espiritismo, ela não existem duas almas que tenham sido criadas por Deus exclusivamente uma para a outra. Isso não existe. Existem espíritos, almas utilizadas dentro dos mesmos princípios, dentro dos mesmos valores morais, dentro da mesma busca. E aí, elas se encontrando, elas vão caminhar juntas por muito, muito tempo, talvez até pela eternidade. Mas são espíritos extremamente comprometidos. Mas jamais podemos pensar que um é metade do outro. Eles se completam no sentido de ter os mesmos objetivos, ter os mesmos pensamentos. É assim que nós vemos. Tá? Então, para finalizar, de fato, a bibliografia que eu utilizei foi essa, e aqui eu deveria naquele dia passar para vocês como e por que devemos orar, que é o nosso tema do dia 12/9. Perfeito? Vamos à próxima aula, então. Tá bom? Muito obrigado e até lá.